Sejam bem-vindos a esta nova rúbrica Histórias de Fé. Eu vou tentar, todos os dias, colocar uma história de fé para encorajar todos os ouvintes neste tempo difícil que se abate sobre o mundo inteiro. Apesar de que os problemas são bem reais e acredito que tudo vai ficar de uma maneira bem mais difícil, a vida vai se tornar bem mais difícil, até porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos advertiu disso, quando Ele falava com os discípulos. Ele dizia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou convosco, nunca vos abandonarei. É uma promessa de Jesus Cristo. Ele não está aqui fisicamente. Nós não temos o privilégio que os discípulos na altura, os 12, os primeiros que andaram com ele, tiveram o privilégio de ver, de tocar nele e de ouvir diretamente da boca dele a palavra do Senhor. Mas hoje, nós, os que estamos cá e que estamos a viver neste tempo, no ano 2020, temos a promessa que Ele nunca nos deixará, que Ele enviou o Espírito Santo que vive dentro de cada um de nós, e a presença de Jesus está na vida de todo aquele que nele crê. E essa é a esperança deste mundo sem esperança. O Evangelho de Jesus Cristo carrega o poder de Deus para a salvação de todo o mundo. E nesta hora difícil, nesta hora em que o mundo está a passar uma das maiores crises, não tanto como eles estão a querer levar para o lado da saúde, mas por trás disso está uma iminente crise financeira a nível mundial. E é isso que está a preocupar os governantes de todo o mundo, a preocupar os empresários, até mesmo os poderosos, aqueles que têm bastante riqueza nas mãos. Nem a riqueza deles está a conseguir travar esta situação que o mundo atualmente está a viver. Então, mediante todo este cenário, o que é que eu, José Fidalgo, pensei fazer, até porque tenho o privilégio e a honra de pastorear uma igreja e ter ao meu cargo, digamos assim, não que as pessoas sejam minhas, porque ninguém é meu, a única pessoa que poderá ser minha, mesmo assim não tenho poder para manipulá-la, é a minha esposa, que fez o favor de ter também o meu nome no nome dela. Depois tenho os meus filhos, mas na verdade é que nada é nosso. Mas tenho a honra e o privilégio de poder pastorear um grupo de irmãos maravilhosos que tem sido uma verdadeira bênção. Mas eu não penso só neles, eu penso em todos aqueles que têm acompanhado o trabalho da Igreja de Lighthouse e também aqueles que vão acompanhando a página do Facebook, onde eu tento, enfim, trazer ânimo, mas também ao mesmo tempo realismo, e nós temos que ser pragmáticos, e a palavra de Deus também é pragmática. E se alguém tentar prometer algo a vocês, de que tudo vai ficar bem, que isto é uma coisa passageira e vamos ficar melhor do que antes, eu quero dizer assim que isso é uma falácia, é um erro, é alguém que não está a olhar para a vida com o pragmatismo que nós temos que olhar. Na verdade, as coisas não vão ficar bem. O mundo cada vez vai ficar diferente, para pior, infelizmente. Desde do ataque às Torres Gêmeas para cá, já houve muitas alterações a nível mundial. E agora, com esta situação desta pandemia, ainda é pior. Assim sendo, o que é que podemos viver? Bem, temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo que vive na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo e que crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E podemos ter a certeza de uma coisa: nós não estamos sozinhos
no meio deste temporal. Estou-me a lembrar, por exemplo, da parte em que, certo dia, Jesus estava no barco com os discípulos, ele estava a dormir e de repente levanta-se um temporal tão grande que todos estavam a pensar, é desta que vamos mesmo morrer, todos. E então foram acordar Jesus e gritaram, Senhor, ajuda-nos, acuda-nos, estás a ver que estamos a perecer? E Jesus virou-se para eles e disse-lhes, por que temais, ó homens de pouca fé? Nós somos assim, e ninguém se pode dizer que é o herói, ou que, não, eu tenho cá uma fé danada. Não, nós somos tal e qual como os discípulos, homens de pouca fé. Homens que à mínima coisa ficamos perturbados, ficamos atemorizados, ficamos a olhar para as ondas que tentam nos deitar abaixo e nos tentam afogar a toda a hora. E o medo vem ao nosso coração. Mas a boa notícia é que, mesmo que parece que Deus esteja a dormir, Ele não está a dormir, Ele está acordado, pois a palavra de Deus diz que Ele não adormece, ele até trabalha a favor daqueles que esperam nele, daqueles que confiam nele. Então, meu amigo, temos esta boa notícia, esta boa promessa para todo aquele que nele crê, pode ter a certeza que Ele está bem acordado na tua vida, na minha vida, e Ele está presente no meio da tribulação para nos dar ânimo, para nos dar força, para nos dar paciência, para nos dar coragem, para nos proteger também de toda a maldade. A Bíblia também fala e temos como promessa que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, não são todos, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada têm falta. E hoje eu quero, com esta rúbrica, encorajar e fazer lembrar histórias da Bíblia, histórias de fé. Nós precisamos de nos agarrar às histórias de fé. E há muitas histórias de fé, quer no Novo Testamento, quer no Velho Testamento. E hoje eu quero-vos falar uma que está no Velho Testamento, em 2 de Reis, no capítulo 6 e no capítulo 7, conta a história de uma crise terrível que se abateu sobre a cidade de Samaria. Samaria estava rodeada pelos inimigos, pelos sírios, que queriam conquistar a cidade, queriam derrotar a cidade. E eles montaram um cerco à cidade. E então ninguém podia sair da cidade, ninguém podia ir ao trabalho. Estavam todos confinados na cidade. Podíamos dizer, transportando para os dias de hoje, como que o vírus montou um cerco ao mundo e toda a gente está cercada com este vírus, confinados nas suas casas, por ordem do rei, por ordem do presidente, e todo o mundo está confinado e esperam dias de difícil labuta, aliás, dias de fome, dias de morte, na verdade. Ao ponto que vejo aqui no versículo 25, diz assim, 2 de Reis 6, versículo 25. Houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento, de um burro, por 80 peças de prata. Meu Pai do céu, os preços inflacionaram ao ponto de se vender uma cabeça de um burro para matar a fome das pessoas por 80 peças de prata. Era muito, muito dinheiro. E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Até o esterco das pombas servia para comer. Mas não para aqui. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher, e agora presta atenção ao ponto que a humanidade desce, uma mulher lhe bramou dizendo, acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse, se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? É o que está a acontecer hoje com o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, o governo já nem sabem bem o que é que há de fazer. Hoje dizem uma coisa, amanhã dizem outra, depois dizem que isto vai acontecer, vai dar, vai não sei o quê. O que é certo é que está muito complicado e eu compreendo que a tarefa do governo não é fácil. E este rei disse àquela mulher, se eu não consigo te acudir, se o Senhor não te acode, diz assim, se Deus não te ajudar, não sou eu que te vou ajudar. E estamos a chegar ao ponto disto que qualquer dia
Alguém vai dizer assim, olha, se Deus não nos ajudar, então não sei quem é que nos pode ajudar. E não me admira nada que caminhemos para um ponto destes no futuro. Mas quando é assim, é quando Deus realmente ele se move de uma maneira em que o homem não compreende, e ele se move a favor daqueles que o amam, que o buscam, que creem nele. Mas veja o ponto que aconteceu aqui, versículo 28, disse assim, disse-lhe mais o rei, o que é que tens? E ela disse, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas, dizendo eu ao outro dia, dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. Veja só ao ponto que chega o desespero, o pânico das pessoas. Quando começou a surgir esta notícia agora do Covid, o que é que aconteceu? Toda a gente foi a correr, atropelavam-se todos nos supermercados, enchendo as suas casas de tudo e mais alguma coisa, com medo de que faltasse a comida. E nós dizemos assim, poxa, que coisa. Pois é, o ser humano, quando está em desespero, chega ao ponto como, por exemplo, estas duas mulheres chegaram, de fazerem um acordo para comerem os próprios filhos. Chegaram ao ato de canibalismo, para comerem os seus próprios filhos. Tal era o desespero deste pessoal, tal era a fome. Aquele inimigo que cercou a cidade de Samaria estava a produzir pressão naquelas pessoas ao ponto de comerem os próprios filhos. Não me admira nada que isso possa voltar a acontecer neste mundo, porque eu já nada me admira. Porque a loucura do homem, ela não tem realmente limite, a não ser que Deus pare. Então, veja ao ponto que isto chegou. Depois sucedeu o versículo 30 que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou os seus vestidos e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse, assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Ele estava com raiva do homem de Deus que era Eliseu. Ele estava danado com Eliseu. É como se ele pensasse assim, então, o que é que estes homens de Deus andam aqui a fazer? O que é que estes homens de Deus andam aqui a fazer que não ajudam, não fazem nada? Então eles estão aqui para representarem naquela altura a Deus. Olha, sabe uma coisa? Eu vou dizer uma coisa. O mundo vai precisar de uma igreja forte. E se o mundo, e se estes governantes não forem atrás da ajuda da igreja, vai ser muito complicado o mundo vencer não só esta crise, mas as próximas que virão. Vai ser muito complicado. Mas se as pessoas procurarem homens de Deus honestos, homens de Deus que são sinceros, eu não estou a falar daqueles que usam a religião como um negócio, usam a fé como moeda de troca. Não, esses são falsos apóstolos, esses são falsos profetas, esses são falsos homens de Deus. Mas se o mundo procurar homens e mulheres de Deus, que há muitos, glória a Deus, há muitos por este país e pelo mundo fora, pessoas que muitas vezes são desconhecidos, não aparecem nas praças públicas, não aparecem nas televisões, mas que fazem um trabalho honesto, são homens e mulheres de facto cheias desse amor de Deus, que juntamente com as suas igrejas poderão ser uma mais-valia para a sociedade toda. E se os governantes não olharem para isso, vão perder. E o rei estava desesperado. Mas veja aqui o versículo 32, diz assim, estava então Eliseu assentado em sua casa, descontraído, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou ao rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos, vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Como quem diz, veja só, vocês já repararam que aquele homem quer me matar, quer tirar-me a cabeça? Como é que é possível chegar a uma loucura destas? E ele diz, olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, e empurrai-o para fora com a porta,
Porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Este homem, por Deus, guiado por Deus, ele não era nenhum falso profeta, era uma pessoa que sabia o que é que estava a fazer e que ouvia a voz de Deus. Este homem disse assim: amanhã, por esta hora, vocês vão ter à porta de Samaria farinha e cevada por um ciclo, como se fosse assim, por €1, baratíssimo. E aquilo, imagino o que é. Quem é que iria acreditar numa coisa destas? Iam dizer assim: aquele tipo é maluco. Esta igreja é doida. Este pastor não sabe o que é que está a falar. Mas ele falou por Deus que assim ia acontecer. Eu acredito que nos próximos tempos muitas coisas parecidas com este género de situações vão acontecer. Mas Deus vai fazer grandes sinais e maravilhas em momentos de grande aflição neste mundo. E vai voltar a haver diferença entre aqueles que de facto amam a Jesus e seguem o Evangelho de Jesus e aqueles que não querem saber de Jesus, não querem saber do Evangelho para nada. Vai voltar a haver uma diferença. Pois essa é a promessa do Senhor também. Para os dias de hoje. Vai haver uma diferença. Nós vamos ver a diferença. E este homem estava a dizer: amanhã vai haver farinha, vai haver cevada à porta de Samaria. Mas como? Está tudo a morrer. Andam a gastar 80 moedas de prata para comprar a comida de a cabeça de um burro e gastam dinheiro, fortunas, a comprar esterco de pomba para comerem, e agora vens tu dizer que amanhã, por esta hora, vai haver farinha à porta da Samaria e cevada ao preço da uva mijona, desculpa a expressão. Como é que é possível isto? E sabe, versículo 2 diz assim: porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, isto é, confiava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-á fazer isso? Será que isso é possível? Nem que Deus faça janelas do céu, isso não é possível. E o Eliseu respondeu-lhe ele assim: eis que o verás com os teus olhos, tu vais ver acontecer o que eu acabei de falar, porém daí não comerás. A palavra de Deus para aquele capitão incrédulo era: tu estás a duvidar do que Deus falou? Tu estás a duvidar do que Deus fala? Pois eu te digo, tu vais ver, mas não vais comer. Infelizmente hoje há muitas pessoas que acreditam em Deus, que acreditam que Deus até pode abrir as janelas dos céus, mas que numa situação destas de cerco é impossível Deus ajudar-nos. Vamos todos morrer. Não há hipótese. Pois há muita gente que quando não crê neste Deus fantástico, que no meio da grande dificuldade Ele nos pode ajudar, muitas vezes as pessoas veem, mas não comem. Veem, mas não comem. E sabe o que é que aconteceu? E agora, pasme como é que Deus fez as coisas. Esta história de fé é uma história fantástica. Veja como é que Deus fez. Olha aqui, no versículo 3. 4 homens leprosos, cheios do vírus, do Covid-19. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, porque não podiam estar lá dentro, porque na altura, quando havia lepra, as pessoas não podiam estar juntos, como hoje. As pessoas, quando estão contaminadas com uma doença que contamina, têm que estar isolados.
Eles estavam à porta. Os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, lá dentro há fome. Há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos aqui, também vamos morrer. Vamos nós, pois, agora, e vamos ao arraial dos Círios. Vamos ter com o inimigo. Uau! E depois eles disseram assim: se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Como quem diz, bem, a morte é certa. Se entrarmos na cidade, morremos à fome. Se ficarmos aqui na porta, também vamos morrer à fome. Se formos ter com o inimigo, também podemos morrer. Só há uma hipótese, é que se calhar lá poderá ser que eles nos deixem viver e, quem sabe, eles têm comida para nos dar. É evidente que eles tinham comida para estarem a fazer um cerco de dias e dias e meses. Eles tinham que estar bem fornecidos e fortes para o combate, enquanto Samaria estava enfraquecida. E então, versículo 5, levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis, olha só o que aqueles descobriram. Olha só o que aqueles descobriram. Eis que não havia ali ninguém. Não havia ali ninguém. Então, mas estavam cercados, estava tudo com medo. Eles estavam tão ofuscados lá dentro das muralhas que nem tinham reparado que os sírios já nem lá estavam. É impressionante. Quando nós estamos tão ofuscados com um problema, nós não conseguimos ver mais nada. Estamos cegos, não estamos a ver lá ao longe. Provavelmente, se calhar, o inimigo já nem lá está. E os inimigos já não estavam lá. E eis que não havia ali ninguém. Versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alegou contra nós, os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial tal e qual como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. É impressionante. O que Deus faz é absolutamente impressionante. Os 4 leprosos, começam a andar a caminho do arraial, lá do lugar onde os inimigos estavam. Provavelmente o que terá acontecido foi que Deus fez, foi o que está aqui a dizer, criou um ruído. E agora vamos nos pôr no lugar dos Círios. A sensação que eles tinham é que estavam a avançar contra eles grandes exércitos. O barulho era tanto, o barulho do cavalgar de cavalos era tanto, o ruído de quem marchava com as suas armas era tanto, que eles ficaram todos cheios de medo. E, no entanto, só estavam a andar 4 homens leprosos. 4 homens leprosos a caminho do arraial dos Círios. Quem lê isto pensa assim, ou quem me estiver a ouvir agora pensa assim: esta malta maluca da cabeça. Ouça, eu acredito nesta palavra. A Bíblia é um livro fantástico. Deus é absolutamente fantástico. E Ele se revela a nós através deste livro, das Sagradas Escrituras. E nós podemos ver aqui o quê? Que em tempos de grande dificuldade, Deus se move a favor daqueles que creem. Não é a favor daqueles que não creem, não é a favor daqueles que estão fechados a 7 trancas, não, é a favor daqueles que creem. É a favor daqueles que creem. Com isto eu não estou a dizer agora que vamos todos sair de casa, vai tudo para a rua e vamos desobedecer ao governo. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, apesar de estarmos a cumprir estas regras todas que o governo
colocou e devemos cumprir, nós temos que olhar lá longe. Nós temos que olhar para onde? Nós temos que olhar com esta expectativa e com esta crença que, apesar das coisas estarem piores e as notícias todos os dias que aparecem nos telejornais são horrorosas, nós temos que estar confiantes de que o nosso Deus, Ele está presente através do seu Espírito Santo e vive dentro do coração de todo aquele que nele crê. E Ele está presente para nos ajudar a ultrapassar. E por isso nós temos que estar atentos a quê? Nós temos que estar atentos ao movimento das coisas. E temos que estar atentos às comunicações do governo, mas ao mesmo tempo temos que estar confiantes e verificar as oportunidades que apareçam para nós avançarmos. E não ficarmos aterrorizados. Avançarmos como, pastor? Avançarmos sem medo. Fazer a nossa vida sem medo. Aqueles que estão a trabalhar e que ainda é permitido que as vossas empresas trabalhem. Continuem a labutar. Deus vai criar oportunidades. Não sei como é que Ele vai fazer. Só sei que Ele vai te ajudar. E não vai faltar pão na tua casa. Aqueles que agora veem as suas empresas fechadas e perguntam, mas e agora? O que é que eu faço à minha vida? Como é que eu pago as contas? Ouça, ora, esteja em oração, porque eu tenho a certeza que o Espírito Santo nos vai inspirar a cada um de nós. Eu tenho a certeza que vão surgir ideias à nossa mente, vão surgir pensamentos inspirados vindo do Espírito Santo de Deus que está em nós, para nós nos movermos no meio desta crise. E à medida que nós nos movemos, às vezes até fazendo coisas que à nossa cabeça parece impensável fazer. Telefonar para esta pessoa, mas vou telefonar para quê? Mas o que é que ele vai pensar? Mas se você tem no coração, telefona ao fulano tal, fala com ele, vais ver que ele te vai ajudar. Tu, se sentes algo nesse sentido, faz. Telefona, age. Não fiques parado. A pior coisa que pode acontecer num momento destes é ficarmos parados. E aqueles 4 leprosos tomaram uma decisão absolutamente sábia. Eles pensaram assim, bem, se ficarmos aqui paradinhos, vamos todos morrer. Se formos ali para a cidade onde toda a gente está assim, está tudo ali amarradinho ao medo, também, olha, lhe garanto que vamos todos morrer. Se nós formos confiar no governo, te garanto que vai tudo abaixo, vamos todos morrer. Então, olha, o que é que vamos fazer? Vamos avançar. Vamos em direção a fazer algo. Vamos fazer algo. Temos que fazer algo. Não podemos morrer na praia. Temos que fazer algo. Se você tiver que mudar de negócio, mude no negócio. Se você tiver que fazer qualquer outra coisa diferente, faça. Sei lá, vamos orar. Vamos orar e eu tenho a certeza que no meio da oração vai sair instruções de Deus para cada um de vocês. E não fica à espera que o pastor é que vai dar instruções. Não, eu não vou dar instruções a ninguém. Eu apenas só estou aqui a lembrar o que é que a palavra de Deus diz. Estou-vos a falar de histórias de fé. Agora, eu tenho a certeza que se nós buscarmos ao Senhor e a Deus, Ele vai falar contigo. Ele vai te mostrar a ti. É Ele, não sou eu. Eu não vou dizer assim, olha, faça assim, faça assado. Não. É Deus que vai falar contigo. É o Espírito Santo, porque hoje já não precisamos mais de nenhum profeta, já não precisamos de nenhum Eliseu para dizer faça assim, faça assado. Não, o Eliseu da tua vida e o Eliseu da minha vida, sabe quem é? É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo te disser que amanhã vai haver farinha e cevada por €1, então acredita. Acredita porque vai haver. Se o Espírito Santo te disser faz assim, faz assado, acredita. Não sejas como aquele capitão incrédulo. Sabe o que aconteceu? Continuando aqui assim, no versículo 8 diz assim, chegando depois estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestidos e foram e os esconderam.
Então voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Eles estavam a pensar só neles. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E não nos calamos. E esperamos até à luz da manhã. Algum mal vos sobrevirá pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e abraçaram os porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao real dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei, isto é, toda a Samaria. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram bem. Sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. O rei nem estava a acreditar, pensava que era uma armadilha. O quê? Estão a dizer que eles não estão lá? Bem, se lá formos, depois eles aparecem outra vez e nos matam. Ele estava assim. E o versículo 13 diz assim: então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro da cidade, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e eis que são para toda a multidão dos israelitas para que já pereceram. E enviamo-lo e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após os exércitos dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estavam cheios de vestidos e de aviamentos. Desculpa, irmãos. Cheio de vestidos e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e lá se cumpriu o que o homem disse, havia uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão, o tal, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como falar ao homem de Deus, que falou, não é? Porque tu vais ver, mas não vais comer. E este homem, infelizmente, foi atropelado pela correria das pessoas à porta da cidade e morreu. Amigos, quero terminar esta história de fé e peço desculpa pela minha leitura apressada e nem sempre leio da melhor maneira. O meu português não é perfeito, eu peço imensa desculpa. Eu sei que alguns poderão pensar assim: aquele tipo nem ler sabe, nem falar sabe. Olha, tem razão, mas há uma coisa que talvez você pode crer, que é este tipo que te fala acredita muito em Deus, acredita e tem uma confiança no Senhor, e sei que se o Senhor não for connosco, em vão nós trabalhamos e lutamos contra esta crise. Eu tenho a certeza de todo o meu coração que o Eliseu da nossa vida, que é o Espírito Santo, está dentro de nós. Quando Ele falar e nós agimos em fé, te garanto, meu amado irmão, que Deus continua a ser Deus de milagres. Deus não morreu, Ele está vivo. Então vamos enfrentar esta situação com esta confiança, sabendo que temos que ter a noção que a situação é difícil, é problemática, há pessoas que vão sofrer muito, mas também, por outro lado, temos que também enfrentar esta situação, crendo de todo o coração que Deus está do nosso lado, está do lado daquele que crê. Agora, aquele que goza, aquele que acha que isto não é bem assim, aquele que acha que isto, enfim, isto não... Agora está a dizer que amanhã vai haver farinha por 1 ciclo. Olha, provavelmente se calhar você vai ver, mas não vai comer. E a culpa não é de Deus, é porque nós, de facto,
ainda não confiamos nele verdadeiramente. Então, meu amado, fique em paz, fique tranquilo. Estas histórias de fé têm como propósito animar os irmãos ao longo destes dias. Volto a repetir, eu vou tentar gravar todos os dias uma história. Se não for todos os dias, pelo menos dia sim, dia não, para animar o coração deste pessoal, para que possamos avivar a nossa confiança neste Deus maravilhoso que está connosco todos os dias da nossa vida. Um grande abraço para vocês todos e portem-se bem.